Hoje, quando pensamos em Grand Theft Auto, é difícil imaginar essa franquia como algo pequeno. E agora, com o anúncio do esperadíssimo GTA 6, não tem hora melhor para começarmos esse esquenta. Bem-vindo à Narrativa Gamer, e se prepare para a sequência desse universo que está por vir. Se inscreva e já pegue a pipoca. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. GTA se tornou sinônimo de mundos abertos, cidades gigantescas, liberdade e daquela sensação de entrar em um carro e simplesmente esquecer o objetivo principal por horas. Mas antes de Los Santos, antes de Vice City e muito antes de Liberty City ganhar vida em 3 dimensões, GTA era apenas uma ideia estranha nas mãos de uma pequena equipe de desenvolvedores na Escócia. E talvez seja justamente isso que torne essa história tão interessante, porque nada indicava que aquele projeto acabaria se transformando em uma das franquias mais importantes da história dos videogames. Para descobrir como tudo isso aconteceu, precisamos voltar para Dundee, na Escócia, durante os anos 80. Naquela época, a indústria britânica de videogames crescia muito ligada aos computadores domésticos, e máquinas como o ZX Spectrum e posteriormente o Amiga permitiam que pequenos grupos experimentassem com programação e criassem seus próprios jogos. Foi nesse ambiente que Dave Jones começou a desenvolver seus primeiros projetos. Não existia Rockstar Games, não existia GTA e muito menos a ideia de construir uma enorme cidade virtual onde milhões de jogadores passariam centenas de horas. Existia apenas um grupo de jovens apaixonados por computadores, tentando descobrir até onde aquelas máquinas poderiam chegar. Um dos projetos desenvolvidos por Jones foi Menace, um jogo de ficção científica que chamou a atenção da Psygnosis, uma publicadora de Liverpool. Foi nesse período que nasceu a DMA Design, o estúdio que anos depois seria responsável por Grand Theft Auto. Menace ajudou a mostrar que aquele pequeno grupo poderia transformar o desenvolvimento de jogos em algo muito maior, mas seria outro projeto que realmente colocaria a empresa no mapa. Em 1991, o estúdio lançou Lemmings, e aquilo se transformou em um enorme sucesso. Pode parecer estranho começar a história de GTA falando sobre pequenas criaturas atravessando obstáculos, mas Lemmings foi fundamental para transformar a DMA Design em um estúdio capaz de pensar cada vez maior. O sucesso de Lemmings trouxe reconhecimento, dinheiro e permitiu que a DMA Design crescesse, mas também acabou prendendo o estúdio durante algum tempo à sua própria criação. Depois de trabalhar em continuações e novos projetos relacionados à franquia, parte da equipe queria experimentar alguma coisa diferente, criar jogos mais maduros e descobrir novas maneiras de construir experiências interativas. E essa mudança de mentalidade seria importante, porque a empresa começou a experimentar justamente com uma tecnologia que estava transformando toda a indústria naquele período, os ambientes tridimensionais. Um desses experimentos foi Body Harvest, um projeto extremamente ambicioso para sua época, que colocava o jogador dentro de grandes ambientes tridimensionais, com exploração, veículos e liberdade para percorrer diferentes áreas. O desenvolvimento foi complicado e passou por diversos problemas, mas deixou uma experiência importante para a equipe. A organização começava a aprender que o mundo não precisava existir apenas como um caminho entre o início e o fim de uma fase. Ele poderia ser um espaço onde o próprio jogador decidia como se movimentar, quais veículos utilizar e como enfrentar determinadas situações. Sem perceber, o estúdio começava a desenvolver algumas das ideias que anos depois seriam essenciais para GTA. Só que Grand Theft Auto ainda estava longe de ter esse nome. Em meados dos anos 90, Dave Jones apresentou uma ideia envolvendo carros, uma cidade e perseguições entre policiais e criminosos. O projeto recebeu o nome de Race and Chase e inicialmente permitia que o jogador estivesse dos dois lados dessa disputa. Na teoria parecia interessante, mas na prática surgiu um problema curioso. Ser policial simplesmente não era tão divertido. Enquanto o policial precisava perseguir criminosos e respeitar determinadas regras, o outro lado tinha liberdade para dirigir de maneira absurda, roubar veículos e provocar acidentes. E foi nesse momento que a equipe começou a perceber que talvez estivesse criando o jogo errado, porque quebrar as regras era muito mais divertido do que obedecê-las. Aos poucos, a ideia de controlar policiais perdeu importância e o foco passou para os criminosos. Isso mudou completamente a maneira como a equipe enxergava aquele projeto, porque a cidade não precisava mais funcionar apenas como uma pista onde perseguições aconteciam. Ela poderia ser um enorme playground. Os carros que circulavam pelas ruas poderiam ser roubados, os pedestres poderiam reagir ao jogador e diferentes veículos poderiam fazer parte daquela pequena simulação urbana.
Race & Chase começava a se afastar cada vez mais de sua proposta original, até que recebeu um nome muito mais adequado para aquilo que estava se tornando, Grand Theft Auto. Ter encontrado a identidade de Grand Theft Auto, porém, não significava que a DMA Design já tinha um bom jogo nas mãos. Durante o desenvolvimento, a equipe enfrentou dificuldades técnicas, bugs e problemas com a inteligência artificial. As cidades precisavam ser cuidadosamente planejadas, e mesmo quando tudo começava a funcionar, ainda existia uma questão muito maior. GTA precisava ser divertido. Os carros estavam ali, as ruas estavam ali e as missões também, mas alguma coisa ainda parecia faltar. Até que um erro no comportamento da polícia acabou mostrando para a equipe exatamente o que aquele jogo precisava ser. A inteligência artificial dos carros policiais começou a agir de maneira muito mais agressiva do que deveria. Em vez de simplesmente perseguir e tentar parar o jogador, os policiais batiam contra seu veículo, bloqueavam caminhos e transformavam pequenas infrações em perseguições completamente caóticas. Tecnicamente, aquilo era um problema que deveria ser corrigido. Mas quando os desenvolvedores começaram a jogar com aquele comportamento, perceberam que as perseguições tinham ficado muito mais divertidas. Então fizeram algo que acabaria ajudando a definir GTA para sempre. Em vez de eliminar completamente o erro, transformaram aquela agressividade em parte do jogo. E aqui começava a aparecer uma característica que se tornaria fundamental para toda a franquia. GTA não precisava criar cada situação manualmente. Ele precisava construir sistemas capazes de criar situações por conta própria. Você roubava um carro, a polícia aparecia, começava uma perseguição, você batia em outro veículo, tentava escapar por outra rua e poucos segundos depois, uma simples viagem pela cidade havia se transformado em uma sequência completamente diferente daquela que você imaginava. A missão podia até indicar o destino, mas o caminho até ele pertencia ao jogador. E isso começou a revelar o real potencial de Grand Theft Auto. Os próprios cenários inesperados também começou a fazer parte da identidade do projeto. Grand Theft Auto permitia roubar carros, utilizar armas, atropelar pedestres e fugir da polícia. E isso naturalmente chamaria a atenção da imprensa. Em vez de tentar esconder esses elementos, a divulgação percebeu que a polêmica poderia trabalhar a favor do jogo. Discussões sobre violência e moralidade começaram a colocar o nome GTA diante de pessoas que talvez nunca tivessem ouvido falar daquele pequeno estúdio escocês. Era uma estratégia arriscada, mas funcionou. Quando o Grand Theft Auto finalmente chegou ao mercado em 1997, muita gente já sabia exatamente qual era o jogo que estava causando tanta discussão. O primeiro Grand Theft Auto apresentava 3 cidades que hoje são praticamente inseparáveis da história da franquia: Liberty City, San Andreas e Vice City. Só que elas eram muito diferentes das cidades gigantescas que conhecemos atualmente. Tudo era apresentado através de uma câmera vista de cima, com pequenos carros atravessando ruas e o personagem circulando entre prédios representados de maneira relativamente simples. Mesmo assim, a ideia estava lá. O jogador podia roubar veículos, aceitar trabalhos, utilizar armas, fugir da polícia e explorar cada cidade com uma liberdade incomum para aquele período. E até elementos que hoje consideramos básicos em GTA já começavam a aparecer. Os veículos possuíam estações de rádio, diferentes áreas ajudavam a dar personalidade às cidades, e as missões levavam o jogador por aquele mundo enquanto a polícia reagia aos crimes cometidos. O objetivo ainda envolvia acumular pontos e dinheiro para avançar, mas muita gente rapidamente descobriu que seguir as missões era apenas uma das maneiras de jogar. Você também podia simplesmente roubar um carro, provocar a polícia e descobrir quanto tempo conseguia sobreviver. Era uma experiência imperfeita, às vezes confusa e bastante limitada tecnicamente. Mas havia algo ali que poucos jogos conseguiam oferecer: a sensação de que o jogador estava criando a própria diversão. A recepção da crítica não foi perfeita. Os controles podiam ser frustrantes, a câmera criava dificuldades e os gráficos já pareciam simples diante da rápida evolução dos jogos tridimensionais. Mesmo assim, Grand Theft Auto encontrou seu público e ultrapassou a marca de 1 milhão de unidades vendidas nos anos seguintes. Isso era suficiente para provar que aquela ideia tinha futuro. O experimento havia funcionado. Agora, a DMA Design precisava descobrir se GTA poderia ser mais do que apenas um jogo estranho sobre roubar carros. A primeira resposta veio com GTA London 1969. Em vez de simplesmente repetir as mesmas cidades americanas, a equipe decidiu transportar a fórmula para Londres dos anos 60. Os veículos mudaram, as ruas ganharam uma identidade britânica, o trânsito passou a seguir o sentido utilizado no Reino Unido e até ônibus tradicionais de Londres começaram a fazer parte do cenário.
A estrutura ainda era bastante semelhante à do primeiro GTA, mas havia uma descoberta importante acontecendo ali. Mudar a identidade da cidade poderia mudar também a personalidade do jogo. Pouco depois veio o GTA London 1961, adicionando novas missões, veículos e outras pequenas mudanças. Mas essas expansões ainda estavam construídas sobre a mesma base tecnológica do primeiro Grand Theft Auto, e a indústria estava avançando rapidamente. Jogos tridimensionais estavam se tornando cada vez mais comuns. Novos consoles permitiam experiências maiores, e aquela câmera vista de cima começava a parecer uma herança de outra geração. GTA precisava evoluir, mas a DMA Design ainda não estava pronta para abandonar completamente aquilo que havia criado. Antes do grande salto, existiria uma última tentativa de levar aquela fórmula bidimensional ao seu limite. Em 1999, chegou o GTA 2, e dessa vez a equipe tentou modificar muito mais coisas. A nova cidade possuía uma atmosfera futurista e distópica, abandonando a representação tão direta das cidades utilizadas anteriormente. O mundo parecia mais estranho, mais tecnológico e mais decadente. Mas uma das mudanças mais interessantes não estava apenas no visual. O jogador agora encontrava diferentes gangues espalhadas pela cidade, e cada uma delas tinha seus próprios interesses, territórios e missões. Trabalhar para uma gangue poderia melhorar sua relação com aquele grupo, mas também prejudicar sua reputação diante de seus rivais. Isso significava que as ações do jogador começavam a provocar consequências dentro do próprio mundo. Se um grupo pegasse ranço de você, atravessasse o território, poderia se tornar perigoso. Era uma ideia ainda relativamente simples, mas apontava para algo muito maior. GTA começava a experimentar com uma cidade que não servia apenas como cenário, mas que poderia reagir às escolhas do jogador. GTA 2 também trouxe novas armas, melhorias na movimentação e uma cidade mais detalhada, mas não conseguiu provocar o mesmo impacto que a equipe esperava. A fórmula continuava divertida, porém começava a mostrar suas limitações. Enquanto outros jogos mergulhavam definitivamente nos ambientes tridimensionais, Grand Theft Auto ainda observava suas cidades de cima. E foi justamente nesse período que outra mudança importante aconteceu. Davy Jones deixou a DMA Design em 1999 e Leslie Benzies passaria a ter um papel central na equipe responsável pelo próximo grande projeto da franquia. O desafio agora era enorme. Fazer simplesmente GTA 3 utilizando a mesma estrutura talvez não fosse suficiente. A equipe precisava imaginar como seria Grand Theft Auto se aquelas ruas deixassem de parecer um mapa e passassem a existir ao redor do jogador. Como seria roubar um carro olhando para ele no nível da rua? Como seria fugir da polícia vendo as viaturas surgirem atrás de você? Como seria caminhar por Liberty City e olhar para cima, enxergando os prédios ao redor? Pela primeira vez, GTA não precisava apenas de uma continuação, precisava de uma transformação. A decisão foi extremamente ambiciosa. Grand Theft Auto precisava entrar definitivamente no mundo tridimensional. Isso significava reconstruir praticamente tudo. Durante anos, GTA havia sido pensado para uma câmera posicionada acima da cidade. Agora os prédios precisavam ter altura, as ruas precisavam ter profundidade, os carros precisavam existir como objetos tridimensionais e o personagem precisaria se movimentar dentro daquele espaço. Mais importante ainda, todos os sistemas que definiam a franquia continuavam necessários. Polícia, pedestres, trânsito, armas, missões e liberdade precisavam funcionar ao mesmo tempo. O novo projeto seria construído pensando principalmente no PlayStation 2, utilizando a tecnologia Renderware. Só que havia uma enorme diferença entre construir um cenário tridimensional e construir uma cidade inteira. A memória do console era limitada, e carregar todos os prédios, carros, personagens e objetos simultaneamente simplesmente não seria possível. A equipe precisava encontrar uma maneira de fazer Liberty City parecer enorme sem exigir que toda a cidade estivesse funcionando na memória ao mesmo tempo. E foi justamente tentando resolver essa limitação que surgiu uma das soluções técnicas mais importantes do desenvolvimento. A equipe desenvolveu um sistema capaz de carregar partes do ambiente conforme o jogador se movimentava. Em vez de manter Liberty City inteira na memória, o jogo carregava e descartava informações ao redor do jogador enquanto ele atravessava a cidade. Na prática, isso permitia percorrer enormes áreas de maneira muito mais contínua. Para quem estava jogando, aquilo deveria parecer simples. Você apenas dirigia pela cidade. Mas por trás daquela viagem aparentemente comum, existia um sistema trabalhando constantemente para fazer o mundo aparecer ao seu redor sem destruir o desempenho do console.
Resolver a tecnologia, porém, era apenas uma parte da transformação. A equipe também queria mudar a maneira como o GTA contava suas histórias. Nos jogos anteriores, muitas missões pareciam tarefas relativamente independentes, com pouca conexão emocional entre elas. Agora, existiriam personagens dublados, cenas com captura de movimentos e uma narrativa muito mais presente. O jogador não receberia apenas uma tarefa, ele encontraria alguém, conheceria aquele personagem, entenderia seus interesses e então receberia uma missão. Aos poucos, Grand Theft Auto deixava de ser apenas um conjunto de sistemas caóticos e começava a construir um verdadeiro submundo criminoso. E Liberty City precisava acompanhar essa mudança. A cidade ganhou diferentes regiões, pedestres circulando pelas ruas, veículos atravessando avenidas, mudanças climáticas e um ciclo entre dia e noite. Cartazes, anúncios e estações de rádio ajudavam a construir uma identidade própria, enquanto a sátira da sociedade americana começava a ganhar muito mais espaço. A diferença era enorme. Antes, Liberty City era algo que você observava. Agora, ela precisava ser um lugar no qual você acreditasse estar. Hoje estamos acostumados com cidades gigantescas, personagens extremamente detalhados e mundos que parecem não ter fim. Mas imagine ter acompanhado o GTA desde o começo. Durante anos, você enxergou pequenos carros de cima, atravessou ruas representadas quase como um mapa e observou seu personagem como uma pequena figura correndo entre prédios. Então você coloca GTA 3 no console e, pela primeira vez, a câmera desce até o nível da rua. Agora existe um personagem diante de você. Existem prédios ao redor, carros passam pela rua enquanto pedestres caminham pelas calçadas e você percebe que aquele mapa, que antes observava de longe, agora existe ao seu redor. Você se aproxima de um veículo, entra nele, liga o rádio e começa a dirigir. Uma rua leva até outra, que leva até outra, enquanto a cidade continua aparecendo diante de você. O clima pode mudar e o dia lentamente dá lugar à noite. Aquela Liberty City que antes precisava ser imaginada através de uma visão distante, agora estava ao seu redor. Você não estava mais olhando para GTA. Pela primeira vez, parecia que estava dentro dele. E essa mudança de perspectiva transformava até as coisas mais simples. Roubar um carro já existia desde o primeiro Grand Theft Auto, mas agora você caminhava até o veículo e via seu personagem entrar nele. Fugir da polícia também não era novidade, mas agora as viaturas apareciam nas ruas atrás de você enquanto a cidade passava ao redor. Explorar já fazia parte da franquia, mas agora você podia olhar para os prédios e começar a reconhecer bairros apenas pela aparência. As ideias fundamentais continuavam praticamente as mesmas. O que havia mudado era a maneira como o jogador sentia cada uma delas. Liberty City foi dividida em regiões com identidades diferentes, começando por Portland, uma área industrial e decadente onde o jogador inicia sua jornada. A cidade possuía trânsito, clima variável, ciclo entre dia e noite e diferentes tipos de pedestres. As rádios deixavam de ser apenas música durante uma viagem e ajudavam a construir o humor e a sátira daquele universo. Outdoors, anúncios e diálogos espalhados pelas ruas reforçavam a sensação de que existia alguma coisa acontecendo além da missão que aparecia na tela. GTA 3 estava transformando a própria cidade em uma das partes mais importantes da experiência. E é justamente aqui que conseguimos enxergar como todas as experiências anteriores começaram a se encontrar. A liberdade veio do primeiro GTA. London 1969 mostrou como uma cidade poderia possuir identidade própria. GTA 2 experimentou com gangues e com um mundo capaz de reagir ao jogador. Projetos anteriores da DMA Design ajudaram a equipe a entender ambientes tridimensionais. Nada disso, isoladamente, criou o GTA 3. Mas quando todas essas ideias foram reunidas dentro de Liberty City, a franquia finalmente encontrou a estrutura que definiria sua era moderna. GTA 3 não foi o primeiro jogo com um mundo aberto, e também não inventou sozinho todos os conceitos que utilizava. O que ele conseguiu fazer foi reunir liberdade, veículos, exploração, ação, narrativa e uma cidade tridimensional dentro de uma experiência que parecia funcionar como um todo. Você podia seguir a história, mas também podia abandonar o caminho por alguns minutos e descobrir alguma coisa completamente diferente. Podia começar uma missão e terminar envolvido em uma perseguição que jamais havia sido planejada. Era a mesma ideia que havia surgido anos antes com aquele comportamento inesperado da polícia, só que agora existia uma cidade inteira pronta para reagir. E pensar que tudo começou com uma pequena equipe em Dundee torna essa transformação ainda mais impressionante.
A DMA Design passou por Menas, alcançou enorme sucesso com Lemmings, experimentou mundos tridimensionais, criou Race and Chase, descobriu quase por acidente como perseguições policiais poderiam ser divertidas e passou anos tentando aperfeiçoar uma fórmula que ainda nem sabia exatamente onde iria chegar. Até que, em 2001, todas essas experiências finalmente encontraram um lugar para se encontrar. Esse lugar era Liberty City. Mas chegar a Liberty City é apenas metade dessa história. Porque até aqui, nós acompanhamos principalmente como o GTA 3 nasceu. Ainda falta entender por que ele se tornou tão importante. Falta entrar de verdade naquela cidade, conhecer Claude, Catalina, 8Ball e as organizações criminosas que controlavam suas ruas. Falta entender suas missões, suas rádios, seu humor, suas limitações e, principalmente, o impacto que aquele jogo provocou quando milhões de pessoas perceberam que o mundo aberto poderia funcionar daquela maneira. E é exatamente aí que começa o próximo capítulo da nossa história. No próximo vídeo, nós vamos deixar o desenvolvimento de lado por alguns instantes e entrar de verdade em GTA 3, explorando Liberty City, seus personagens, suas mecânicas e tudo aquilo que transformou um projeto arriscado da DMA Design em um dos jogos mais influentes de sua geração. Porque quando aquela câmera desceu até o nível da rua em 2001, Grand Theft Auto não estava apenas mudando de perspectiva. A franquia estava encontrando a identidade que mudaria seu futuro para sempre. Se você curtiu conhecer esse começo da história de Grand Theft Auto, acompanhe o Narrativa Gamer, porque ainda temos muita coisa pela frente. Hoje nós vimos como o GTA nasceu e acompanhamos sua evolução até o momento em que Liberty City finalmente ganhou vida em 3 dimensões. Por enquanto, nossa viagem termina aqui, exatamente no ponto em que o GTA que conhecemos hoje começa a existir. A gente se encontra no próximo vídeo. Se curtiu, deixe seu like e se inscreva no canal para mais. Esse deu um trabalhão e espero que tenham gostado. Fui!